Enquanto ele tiver apoio militar, Sim. a população que é de oposição e contrária a Maduro, ela está desarmada, não é? E tem que estar, né? Porque senão nós iríamos para uma guerra civil na Venezuela, que seria horrível para o hemisfério como um todo. O povo armado jamais será escravizado. Maduro, ela está desarmada e tem que estar, né? Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. General Mourão apoia o desarmamento. Sim, cara, ele falou isso com as próprias palavras. E a situação da Venezuela clama literalmente por uma nova ordem mundial, por um governo único mundial que possa aí tomar alguma decisão que os países vizinhos e até mesmo os Estados Unidos não conseguem tomar. Sim, as coisas estão acontecendo debaixo de nossos olhos, coisas que eu falei aqui antes das eleições, a gente pode ver agora. E aí, eu gostaria de ver a cara das pessoas que me criticaram naquela época, que falaram que eu estava louco, que eu era lunático, que eu estava vendo aí pelo em casca de ovo. Teve até canais próximos aqui de amigos meus que ficaram com muita raiva, me ligaram para me xingar. Quando eu comecei a dizer, olha, a maçonaria está ali por trás, é uma falsa oposição, vamos ficar atentos, vamos tomar cuidado. Ninguém quer ver o Brasil numa situação ruim. Principalmente pessoas que estudam essas coisas e lutam por todas essas coisas, como eu. Então agora a gente começa a ver aí as coisas se moldando e aparecendo. Era óbvio que a situação iria aparecer, não imaginava que apareceria tão rápido como está acontecendo, mas sim, está acontecendo. Vamos ver o trechinho novamente, eu vou fazer meu comentário em cima disso e volto a falar como é que é a situação de clamar por uma nova ordem mundial. A população que é de oposição e contrária a Maduro, ela está desarmada, não é? E tem que estar, né? Porque senão nós iríamos para uma guerra civil na Venezuela, que seria horrível para o hemisfério como um todo. Bom, ficou muito claro aí pelas palavras de General Mourão, não tem nem o que dizer. Desarmamento, ele é a favor do desarmamento. Por qual motivo? Para que não ocasione uma guerra civil, ou seja, para que as pessoas não peguem suas armas em casas e não vão lutar aí contra o governo. O desarmamento sempre foi para isso. O desarmamento é algo da nova ordem mundial. Como eu disse aqui no ano passado, eu falei, bom, eu acho muito difícil o Bolsonaro conseguir dar o porte de armas. Veja bem, não é a posse, é o porte, ok? Pois a posse já existe há muitos anos. Isso de você ter uma arma guardada dentro de casa. Eu, como militar da reserva do Exército, segundo tenente do Exército Brasileiro, eu sei muito bem das coisas que a gente pode ou não pode. Então, a posse de armas, que foi dificultada agora com a situação do cofre, já é de muitos anos. Ele não fez praticamente nada. Inclusive, ele reduziu a quantidade de armas que as pessoas podem ter em casa. Então, o porte de armas, que é você pegar a sua arma e sair na rua para ir no supermercado, isso não acontece no Brasil. Eu falei, é muito difícil que isso venha acontecer, pois a nova ordem mundial quer que as pessoas fiquem desarmadas, o controle de armas, justamente para que elas não possam ir contra um governo. Vamos supor no caso do antipetismo contra Lula e Dilma, se as pessoas saíssem armadas, poderia virar um caos. E é isso que eles fazem, banindo as armas das pessoas, e assim continuará no Brasil, infelizmente, pela declaração de Mourão. A gente vê que isso é a ideia deles. A gente vê que não vai melhorar. As pessoas que votaram aí na campanha de Bolsonaro... Que o mais importante do que a tua vida é a sua liberdade. O povo armado jamais será escravizado. Pensando que ele iria dar o porte de arma para as pessoas, se enganaram, pois esse é o pensamento deles, o qual o General Mourão, sem papas na língua, ele não tem medo de escancarar para ninguém, nem tem medo de críticas. Antes mesmo de Bolsonaro ser eleito, ele já vem falando sobre salário, sobre 13º, ele já falou sobre o aborto, ele vem expondo suas ideias ali e acabou. Se vocês não perceberam, hoje no Brasil nós temos 2 presidentes, ok? É sempre isso, a máscara, que no caso a máscara é o próprio Bolsonaro, que está ali como um mero fantoche, e a maçonaria em peso por trás dele, representada por um general da reserva do Exército Brasileiro, uma das forças armadas, que eu sei muito bem, foi por lá que eu conheci a maçonaria, pois a maçonaria domina totalmente a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. E ele não tem medo de falar, fala o que pensa realmente, fala o que deve ser feito. Não sei se vocês perceberam nessa reunião aí do Grupo de Lima, como eu mostrei aí no último vídeo, somente a maçonaria foi lá decidir. Juan Guaidó, que foi aí autoproclamado, entre aspas, que foi colocado, claro, pela maçonaria para tomar rédea aí do caso da Venezuela. O vice de Donald Trump, Mike Pence, que também eu mostrei aí para vocês no último vídeo, fica muito claro que é um maçom. E também General Mourão, além dos outros países, que se a gente for estudar a fundo você vai encontrar com certeza. A maçonaria foi decidir o que iriam fazer.
E o que é que eles decidiram? Nada de intervenção, nada de guerra. Vamos apelar para uma corte internacional, a paz, ou seria, no caso, a falsa paz, aquela que antecipará aí a vinda do único governo, do único líder, do próprio anticristo, do próprio antimessias. Dá uma olhada na reportagem aí na tela. Grupo de Lima quer levar Maduro à Corte Penal Internacional. Os 13 países reunidos em Bogotá pediram para o tribunal considerar a grave situação da Venezuela e a negação do acesso à assistência humanitária como crime contra a humanidade. Além de deixar clara a posição contrária a uma ação militar na Venezuela, a declaração também afirma que o Grupo de Lima pediu ao Tribunal Penal Internacional que investigue Nicolás Maduro. Os países decidem solicitar ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional, que leve em consideração a grave situação humanitária na Venezuela, a violência criminosa do regime de Maduro contra a população civil e a rejeição da assistência internacional, que constitui crime contra a humanidade, afirma a nota. E aí a gente vê o mapinha dos países que apoiam Maduro e dos 52 países que apoiam Guaidó, Juan Guaidó, como o presidente aí interino da Venezuela. A situação faz com que o mundo olhe para isso, faz com que o mundo aplauda algo humanitário, a comida chegando até lá. É claro que isso é extremamente necessário. Nicolás Maduro é um retardado mental, é um louco que está fazendo as pessoas, o povo, morrer de fome e viver nessa situação de calamidade. Os únicos que sofrem nessas jogadas, nesse xadrez aí, como bem disse o repórter entrevistando o Mourão hoje. Quais serão os próximos passos, vice-presidente? Como é que o senhor acha que o Brasil vai se movimentar nesse xadrez político aqui da América Latina, da América do Sul? Nesse xadrez político, nesse xadrez maçônico aí, pois a maçonaria, debaixo do jugo dos sionistas, ela controla a política e a religião no mundo hoje, ok? Então esse xadrez maçônico, esse xadrez político, faz com que as pessoas sofram. E aonde é que a maçonaria nos leva a isso? A olhar como algo bonito. Nossa, não quiseram intervir militarmente, não quiseram entrar com tanques lá, cair para cima de uma guerra. No português literário é isso. E aí o que eles preferem? Solicitar ajuda ou auxílio de um tribunal penal internacional, ou seja, uma única corte internacional, basicamente isso. Ou seja, eles clamam, literalmente, subliminarmente, por alguém que controle aí o mundo, por alguém que nessas horas esteja aí com a caneta na mão e que resolva os problemas, que possa mandar em A, em B, em país A, em país B, em presidente A, em presidente B. Eles estão clamando e fazendo com que o mundo olhe por isso e achando lindo, achando maravilhoso, aplaudam, batam palmas e façam aí o que tem que ser feito, Realmente, nesse caso, olhando para o sofrimento do povo, precisamos fazer algo rápido e não podemos deixar nossos irmãos venezuelanos lá sofrendo dessa forma. Mas isso soa claramente aos meus ouvidos como o grande processo de ordem pelo caos, o número 33, o mais alto grau da maçonaria, como vocês podem ver ali, aonde eles deixam muito claro a ordem pelo caos. É realmente um xadrez político, eles causam todo esse processo de caos e eles mesmos vêm ali com a ordem para trazer, enfim, a ordem por esse caos. E aí as pessoas, no futuro, após essa situação ser resolvida, vão falar, nossa, como é maravilhoso ter aí um tribunal penal internacional, algo internacional que seja superior, uma ordem superior que possa resolver aí os problemas políticos, econômicos e financeiros do mundo. Enxergam aonde as coisas estão chegando, enxergam aonde as coisas querem chegar. Nada mais tira da minha cabeça que a situação na Venezuela foi algo previamente planejado de anos para cá. O próprio Nicolás Maduro é uma ferramenta do sistema, Juan Guaidó é uma ferramenta do sistema. Os presidentes que temos no Brasil hoje, Mourão e Bolsonaro, são ferramentas do sistema. Donald Trump, Mike Pence e todos esses caras são peças num jogo de xadrez que trará a única coisa que eles mais querem, aquele olho em cima da pirâmide, aquela basezinha da pirâmide separada do resto ali, separada do gado, que é um único governo mundial, o próprio, olhando pelas escrituras, o próprio antimessias, o próprio anticristo. Tudo está se fechando, o cerco está se fechando para que a gente possa ver essas coisas claramente. Vou deixar mais uma vez aí nesse vídeo para que vocês possam ver. Eu recomendo que assistam depois o vídeo inteiro. O card está aí em cima.
que é o vídeo que eu gravei nas Pedras Guias da Geórgia, as pedras que foram implantadas pela própria maçonaria, e elas mostram claramente os objetivos deles, indo de baixo até em cima, aonde eles começam ali numa harmonia com a natureza, a defesa do meio ambiente, em certo ponto chegam a colocar que é necessário uma única corte mundial para resolver os problemas do mundo, que é essa liderança global, e no final reduzir a população para apenas 500 milhões de pessoas. Eu sou o único louco aqui nesse canal. Assistam aí. Permitir que todas as nações regulem-se de uma forma interna, porém resolvendo seus problemas em uma corte externa mundial. É a nova ordem mundial. Como eu disse, esse próximo reafirma aquilo que eu falei anteriormente. É necessário que eles tenham uma Corte Suprema Mundial, de acordo com aquilo que eu sempre digo nos meus vídeos, onde eles farão com que o único governante, olhando por um lado político, aquele olho que está em cima da pirâmide, ou olhando pelo lado religioso, o próprio anticristo ou o próprio antimessias.